Muito bem, amigos do programa De Olho na Cidade, TV Araucária, canal 14, mais um movimento político para você. O convidado de hoje é o vereador Cleto Tamanini, do PTC. Está aqui ao meu lado e, é claro, a gente vai conversar um pouquinho, sobre a sua trajetória política, no seu primeiro mandato, Cleto, seja bem-vindo, fica à vontade aqui no nosso movimento político. E a primeira pergunta, eu digo o seguinte: como que foi o ano de 2013 já no teu primeiro mandato? Boa noite a todos. Quero agradecer o convite que o Olho na Cidade me fez e é com muito prazer que aqui a gente vem, porque os meios de comunicação realmente têm esse grande dever de levar a informação correta ao público. Quanto à pergunta que você me colocou, eu efetivamente estou no primeiro mandato, vai ser o único mandato de vereador e vim aqui realmente para ser vereador, dentro do espírito, dentro da Constituição, dentro da forma como ele foi constituído. E nesse sentido, eu tenho trabalhado muito aqui em prol de leis de interesse público e também desfraldando bandeiras. Então, porque que é o que falta normalmente numa Câmara Municipal. Há muita preocupação assim com as coisas pequenas, com as coisas que são do Executivo. Eu acho que o vereador ele tem que chamar a atenção genericamente para os problemas do Executivo, isso na qualidade de fiscalizador, e, na sequência, verificar a feitura das leis, quer seja dele ou dos companheiros ou do próprio Executivo, verificar a sua eficácia, ver se as leis estão sendo cumpridas, aquelas que ele está fazendo e também as já existentes, e desfraldar bandeiras. Como você avalia a atuação da Câmara em 2013 e nesse comecinho de 2014, Cleto? Bom, em 2013, eu agora no recesso, fui rever todas as leis aprovadas e publicadas em 2013, até o Boletim Oficial do Município 900, que foi em final de dezembro. Foram publicadas 151 leis, das quais 71 são do Executivo, e dessas 71, a metade, vamos dizer, quase que a metade, um pouco mais talvez, são ligadas à abertura de créditos adicionais, quer sejam suplementares ou especiais. Também ligam-se a desafetar imóvel, ligam-se a lei de diretrizes orçamentárias, ao orçamento, coisas específicas do Executivo. E a outra metade dessas 71 do Executivo são projetos bons, e que depois quero até falar de alguns. E então acho que até o Executivo fez leis assim boas. E as outras 80 são leis dos vereadores. E analisando todas elas, eu verifiquei que em torno de 80% dessas leis, elas estão voltadas ao interesse público. Então, eu cheguei à conclusão de que, em termos legislativos, a Câmara, no ano de 2013, foi bem. Fez leis boas, bastante, e de interesse social e coletivo. Também vejo que a Câmara desenvolveu um trabalho administrativo bom, Você olhando os problemas passados que aqui aconteceram, e o Legislativo se portou bem, não abusou, tanto é que houve uma economia de R$600 mil, Então, também nesse lado a Câmara foi bem. Agora, acho que a Câmara não foi bem em dois setores. Na verificação da eficácia dessas leis. Nós não estamos preocupados se a lei está sendo executada ou não. Eu dou aqui um exemplo claro da lei do fundo rotativo, que é um valor a ser destinado às escolas, onde a escola faz uma autogestão, E quando a lei veio, como a Câmara não tem poderes para legislar na área
na área de finanças, eu sugeri que se desse vistas ao projeto para que o executivo mandasse para cá o valor a ser destinado às escolas, um valor que podia ser por aluno. E aí não quiseram e colocaram no final da lei que o executivo iria fazer isso por decreto. E até hoje não foi feito. Então as aulas se iniciaram e as escolas continuaram sem recursos. Porque se você mandasse, vamos supor, R$ 4, R$ 6, R$ 8 por aluno por mês, as escolas, quanta coisa não fariam? Eu estou dizendo isso porque eu apadrinho uma escola municipal, que é o Gabriel Hugo Rios. Então, Fica onde, Cleto? Fica na Vila Planalto. Todos os problemas que existem lá, a diretora ou a assessora lá, a professora pedagógica, ligam para a gente e eu mando pessoas lá consertarem o telhado, consertarem a tela, limparem as valetas, né? Roçarem, entende? Se houvesse esse encaminhamento desse valor, o quanto a escola não faria? Podia pintar, nós lá mudamos portas, pusemos vidros, entende? Tudo às minhas custas, evidentemente. Eu não estou questionando isso por causa dessas despesas, evidentemente. Porque a lei foi feita. É uma lei de iniciativa do Executivo muito boa, mas não se executou, porque não há decreto determinando o valor a ser repassado. Cito uma outra lei, que é do vereador Geraldo, da questão dos novos terrenos, dos novos condomínios, onde para haver condomínio agora não dá mais para fazer as coisas aéreas, tudo tem que ser subterraneamente. E é uma lei que eu acho extraordinária, muito boa. Encarece um pouco, evidentemente, os lotes, mas olhando assim o mundo moderno, o tempo de hoje, isso foi uma coisa muito boa. Nós aprovamos e até dezembro o Executivo tinha que determinar a forma como isso aí tinha que ser feito. Também não foi feito. Entende? Então, não há eficácia das leis. Por que não foi regulamentado o repasse do fundo rotativo para as escolas? E uma outra falha que eu acho que houve aqui na Câmara foi a questão das bandeiras. Aqui não se desfralda bandeira nenhuma. Nós temos que partir para o macro, para as coisas grandes. Por exemplo, contornos. Eu lutei sozinho para sair ao trilho do centro da cidade, consegui, né? Vai acontecer daqui 3, 5 anos, mas no projeto já consta que o trem vai sair do centro da cidade. Contornos, a aviação, o exército aqui no meio da cidade fazendo o quê? Só atrapalhando. São bandeiras que você tem que procurar, a duplicação da 277, as marginais. Por que estou dizendo isso? Qual é o problema fundamental nosso? É o trabalho, é o emprego. Isso é fundamental. Se você traz emprego, emprega as pessoas, o adolescente, digo o jovem, ele está ocupado, ele não vai atrás de coisas ruins. Mente vazia, é o velho ditado, é moradia do diabo. Se ele está ocupado, ele está preocupado com o serviço, entende? Agora eu lhe pergunto, qual é a empresa grande que vem aqui, se instalar aqui, se não há infraestrutura? Se não tem como chegar com facilidade, de escoar os seus produtos com facilidade. Um acesso facilitado, né? Facilitado. O acesso, mas não é só acesso, é toda a infraestrutura. Aí entra também a questão de escolas, entra a questão de saúde, entra cursos profissionalizantes, né, para formar mão de obra, não é isso? Então, essas bandeiras não estão sendo desfraldadas. No final do ano de 2013, quando foi formada a Comissão de Assuntos Relevantes, que eu presido, não é uma comissão permanente, ela é temporária por 2 anos, foi proposta minha e foi aprovada no início do ano, mas foram nomeados os vereadores só no final do ano. Então, eu estou levando essas bandeiras para a comissão.
Nós já contatamos a senadora Gleisi, o DENIT, deputados federais, contatamos, mandamos ofícios na questão do contorno, especialmente do contorno norte. O contorno sul é difícil de ser feito, mas o contorno norte não, que começaria ali do Rio das Mortes, passaria entre Atalaia e Palmeirinha e sairia lá na 277 na Agrária. Você imagina a facilidade, porque aqui em Guarapuava é um corredor por uma estrada só. Aqui você é obrigado a passar na 277, não tem outra saída. E uma 277 sem marginal, não duplicada. Quem vai do norte e sul, você tem a 466 que vem de Pitanga e a 170 que vai para o Pinhão. É um absurdo uma cidade como a nossa, de porte médio, não ter essa infraestrutura. Então eu acho que nós pecamos muito no passado nessa questão de desfraldar bandeiras, e eu já falei isso aqui no plenário, de público, e espero que esse ano os vereadores se preocupem também com essa questão de desfraldar bandeiras. Muito bem. Com a gente hoje aqui no nosso movimento político, o vereador Cleto Tamanini, do PTC. Intervalo comercial, voltamos já. Na BR-277 tem a lanchonete e churrascaria catarinense, o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Aos domingos, aquele almoço saborosíssimo, atendimento de profissionais atendendo você super bem, aquela refeição deliciosa, rodízio, aquela cervejinha bem gelada. Lanchonete e churrascaria catarinense, BR-277. Vá e confira o ponto de encontro das famílias guarapuavanas. Lanchonete e churrascaria catarinense. Farma Nossa, no centro de Guarapuava. Tudo em medicamentos em geral. Atendimento profissional do Fernando e toda a sua equipe. Ligue 30 36 12 12. Fale com o Fernando e fique tranquilo. No aviamento de sua receita médica, vá direto na Farma Nossa. Farma Nossa, a sua saúde com mais economia. No centro de Guarapuava, aqui em frente ao edifício Araucária. Farmácia Farma Nossa. Credibilidade, qualidade, competência. Aqui tem J. Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso Imobiliária. Pensou em construir ou reformar? Venha para o Tijolão! Aqui você encontra tudo para a sua construção, do piso ao teto. Consulte nosso crediário. Possuímos convênio com a Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, mediante aprovação de crédito. Podemos parcelar suas compras a longo prazo, através do Construcard, CDC e BNDES. Aceitamos convênio com Santa Maria. Aqui você encontra tintas Eucatex e uma infinidade de cores. Tijolão, venha e confira! Tijolão. Seu sorriso em boas mãos é na Clínica Dentária Sorriso. Tratamento de canal, clareamento laser caseiro, implante e extração, próteses, aparelho fixo e móvel e obturações. Venha fazer um orçamento, tratamento qualificado ao alcance de todos. Clínica Sorriso, atendimento de segunda a sexta das 8 às 19 horas e sábado das 8 às 12h30. Clínica Sorriso, Rua 15 de Novembro, 7426 no centro. Clínica Dentária Sorriso, seu sorriso em boas mãos. Fone 36230573. Voltamos com o nosso movimento político, aqui pelo seu canal 14 TV Araucária, programa de Olho na Cidade. Um abraço a você que sempre está sintonizado com a gente. Viu, Adir? Eu sempre ando pela cidade e o pessoal realmente dando os parabéns, né? Pelo programa,
por essa abertura, né? Principalmente aos vereadores da nossa cidade, porque muita gente não tem oportunidade, talvez, de vir até a Câmara assistir uma reunião, uma sessão, né? E também o contato direto com o vereador no dia a dia, porque a vida de cada um é aquela correria, né, Cleto? Então, esse programa aí, com certeza, graças a Deus, está com uma audiência boa. Obrigado a você por tudo isso. Cleto, 2014, a gente sabe que é um ano assim, né? Como eu falei a outros que já passaram pelo programa, vai ser um ano bastante movimentado, né? Temos a Copa do Mundo, temos eleições, enfim. Você tem alguma meta para esse ano? E já emendando nessa pergunta, dessa meta e também como você avalia o nosso executivo? Bom, 2014, eu quero intensificar os na área de verificação da eficácia das leis, ver se as leis estão sendo cumpridas. Por isso, vou subir na tribuna, questionar por que as leis não são regulamentadas. Especialmente essas que nós fizemos, e especialmente aquelas que eu fiz, né? E eu tenho uma, por exemplo, das sacolas, que é importantíssimo, que nós temos que agora levar isso para a sociedade, levar a lei ao conhecimento da sociedade, para que ela seja cumprida dentro do prazo estipulado. Eu quero intensificar, então, essa questão do cumprimento das leis, que eu chamo assim, verificar a sua eficácia, se ela está sendo executada. Vou continuar desfraldando bandeiras, porque, como eu disse, sem o macro, sem se preocupar com o macro, não é possível nós desenvolvermos uma cidade. Não é possível você trazer empresas, não é possível trazer empregos. Então, com a Comissão de Assuntos Relevantes formada, o que a gente coloca tem um pouco mais de peso, e nós estamos agora programando para visitar esses órgãos que decidem sobre essas reivindicações de contorno, aeroporto aumentado, a saída do quartel. Então, fazer através da Comissão de Assuntos Relevantes, porque aí é comissão, é grupo. Então, continuar desfraldando essas bandeiras e levá-las a quem tem a competência para a decisão. Então, como eu disse, explanei, quero ficar mais nessa área da eficácia das leis minhas e das outras. Citei aqui aquela lei do Executivo, do Fundo Rotativo para as Escolas, citei a questão da lei dos novos loteamentos, né? A lei de vídeos educativos em eventos públicos e assim por diante. E cuidar desfraldar bandeiras e projetos na área cultural. Quanto ao Executivo, no ano de 2013, eu acho que o Executivo ele peca por não questionar a herança que ele recebeu. Ele recebeu uma herança muito ruim. Não vou aqui, né, dizer maldita, mas efetivamente a herança da administração anterior de 8 anos, ela é terrível. Eu estive visitando alguns postos, de tanto falarem aqui em saúde, postos de saúde que não funcionam, espaço cidadão. Nós fomos ver, eu com mais o pessoal do gabinete, fomos ver alguns postos de saúde, alguns postos de cidadão, mas a coisa é terrível. Estão abandonados, estavam, né, e continuam muitos, né, abandonados, tudo deteriorados. Eu vejo os asfaltos que foram feitos na época, foram mal feitos, porque não é feito com meio fio. Então, sem o meio fio, a água ela corre para fora do asfalto e vai comendo o asfalto. E, consequentemente, também a terra vai fazendo sulcos, valetas, à beira do asfalto, que ele é estreito, foi feito estreito, e essa sujeirada vai para dentro das casas, quando as casas são mais baixas, ou estragam a entrada para dentro das casas, e vão para os canais fluviais, assoreando aí, córregos, etc. Então, coisas mal feitas. É evidente que é melhor você ter um asfalto
desse jeito que terra, poeira, né? Mas são mal feitos. Não saberia dizer quanto à consistência, olhando assim o asfalto no meio da rua, mas olhando a beirada do asfalto, realmente as águas vão comendo esse asfalto. Então, a atual administração parece que enxergou isso, eu falei inclusive uma vez sobre isso, que ele está fazendo os asfaltos com meio fio, que eu acho correto. É preferível você fazer menos, mas fazer correto, que daí você evita todos esses problemas que eu citei aí. Ele tem o mérito de agora ter conseguido essas verbas federais. Eu tenho criticado na tribuna porque o executivo passado não ia atrás desses recursos, e eu critiquei porque eu estive em Pinhais, quando tiveram os ministérios, com comitês burocráticos ali, escritórios, e onde eles tinham notas técnicas de todos os setores de cada município. Eu trouxe aqui a nota técnica, por exemplo, da área da saúde, na área da educação, e o município não se fez presente lá. Critiquei isso, porque há inúmeros projetos a serem feitos e o município não estava lá presente. E no final do ano eu vi que o planejamento do município criou lá um órgão de elaboração de projetos. Colocou lá um funcionário comissionado para fazer projetos. E nessa história de fazer projeto, entre projetos voluntários, que são os projetos que eu tenho que fazer, e também as emendas orçamentárias de deputados, o município está trazendo 31 milhões. Quer dizer, está trazendo 80%, 90% de todos os recursos dos últimos 8 anos. Então, você vê, quando falam em herança ruim, está um exemplo claro. Quanto que o município não perdeu nos anos passados, quanto que ele poderia ter trazido, né? Mas acho que também, apesar de que só tem 16 projetos, 6 emendas parlamentares e 11 projetos voluntários feitos aqui. Mas pode ter milhares, porque cada ministério existe uma cartilha onde eles sugerem o tipo de projeto. Eu cheguei a fazer projeto, fiz 2, ingressei na Câmara como sugestão, que foi o projeto do Parque Temático das Cavalhadas, né, e do Parque São Francisco da Esperança. Fiz o projeto, coloquei valores a serem aplicados, que seriam necessários, 2 milhões, né, em cada projeto, mas não fizeram. Enfim, como disse, méritos, evidentemente, porque se estão trazendo 80%, 90% de recursos, né, dos últimos 8 anos, imagina, são méritos, com poucos projetos, mas podia ter sido muito mais. Agora, a atual administração, se não justificar melhor e criticar essa herança passada, é ruim. Eu estou vendo agora que partiram para a publicidade, mais publicidade de obras feitas, né? Continua não havendo críticas, entende? Ao passado, que não se trata de crítica, se trata de mostrar a herança que houve, né? Como estava e ainda em muitos lugares como está, né? Então, e não é só do poder público local, dos 8 anos aqui, tem também heranças ruins do governo estadual, do governo federal, e é preciso dizer isso, né? Então, eu vejo o executivo dessa forma. Uma herança conjunta. Como é que você vai agora? Tudo tem seu tempo. Então, uma administração nova, ela precisa do seu tempo para se inteirar dos fatos, ver quais são as pessoas certas, quem indica erra muito, evidentemente, e erra também não por querer, mas porque fez uma coligação, às vezes grande como foi feita, e se obriga a atender muita gente. É o processo inicial, depois
tem que haver a correção disso, entende? E teve esses problemas aí no final do ano, não sei até que ponto isso aí é verdadeiro, existe de fato. Mas eu vejo, por exemplo, nos boletins oficiais, falei esta semana aqui na tribuna, também muitos erros desnecessários. Analisei o boletim 897, só nesse boletim eu botei 15 problemas. Por exemplo, a lei que fixa a receita e a despesa de 2014, ela está seca, não existem os anexos. Como que você vai analisar uma lei se você não tem acesso aos anexos? Não é isso? Os anexos são obrigatórios. Foi feita a lei, criada a lei, a Secretaria de Comunicação Social, e criados os cargos lá. Certo? Também não publicaram os cargos. Isso não é possível, isso não existe, né? Enfim, o assessor legislativo do Executivo está falhando, né? Eu alertei para os problemas, assim, como uma colaboração para que corrijam esses erros, vejam os outros boletins, os erros que há nos outros boletins, e para que não se cometam mais essas irregularidades, que não, são formais, mas refletem no aspecto da legalidade, porque você pode ser questionado e responsabilizado pelo fato de você não divulgar as coisas corretamente. Se você não publica assim um programa de governo, né, que foi aprovado aqui no PPA, na LDO, né, ele pode ser mudado, entende? A bel prazer. Então, por isso que há necessidade da divulgação de todos os anexos. Bom, Cleto, infelizmente nosso tempo passa rápido, né? Mas, claro, você não deixaria de participar da minha caixinha de surpresa aqui. Então, aqui temos temas, nomes de pessoas, tudo ligado ao nosso mundo político. Então, eu gostaria que você abrisse mostrasse para a câmera para a gente saber a tua opinião, né? Vamos puxar aqui, ó. Fica à vontade, escolhe um tema aí e mostra lá pro nosso câmera, o Adir, para ver Isso aqui é de improviso. Qual é o tema, né? Vamos ver o que sai. Bom, olha só. Já falei. Administração municipal. Já falei dela. Então vamos lá, Cleto, vamos apimentar mais esse tema. Que nota você daria para a nova administração? Ora, olhando as circunstâncias, né? Quais são as circunstâncias? Primeiro ano, uma herança muito ruim, gente nova, gente que tem que se inteirar das coisas, não é um pessoal formado para as coisas que foi nomeado, talvez algumas características naquilo que ele foi nomeado, mas exige muita preparação. Considerando isso, acho que dá para dar uma nota de 1 a 10. De 1 a 10? 1 a 10. Um 7. 7. É para valorizar. Descontando a herança. Ele está pagando ônus, ele está em 7 porque está pagando ônus exatamente da herança, né? E eu estou dando assim, estou sendo bonzinho para animá-lo, para animar a administração municipal, certo? Para mostrar, pedir que haja dedicação, que haja afinco, porque a administração não é brincadeira. Se você quer fazer uma administração correta, séria, é preciso muita dedicação. As circunstâncias exigem trabalho, às vezes, dia e noite, até a pessoa estar bem preparada. Muito bem. Com a gente hoje aqui no nosso movimento político, o vereador Cleto Tamanini, do PTC.